É. Vai, gente, vamos dar continuidade nas questões, tá bom? Ok, vamos lá. Boa noite, professora Gilmara. Boa noite, Geórgia? Isso. Geórgia, que nome chique, fino. Minha dúvida é com a Jéssica. E Ah, a certo. pergunta que será feita é a seguinte: é trabalho do professor refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar as práticas e interações que vão promover o aprendizado e desenvolvimento das crianças. Por isso, ao pensarem na organização dos tempos e espaços das creches e pré-escolas, o que se torna prioridade? Bom, o que se torna prioridade? Aprendizagem e desenvolvimento, tá? Por que aprendizagem e desenvolvimento? A aprendizagem na educação infantil é um contexto diferente da aprendizagem do ensino fundamental. A aprendizagem na educação infantil é a criança entender como que ela lida, como ela se comporta, como que ela se relaciona com os diferentes tempos e espaços na instituição. Quando ela está em casa, ela geralmente tem um ambiente, um espaço próprio e tempos próprios para fazer as suas atividades. Quando essa criança é colocada no interior de uma unidade escolar, institucional, ela passa a ter espaços diferenciados e tempos trabalhados e sistematizados. Então, eu acho que é bem interessante assim, que lá no referencial curricular da educação infantil de 1997 e nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que é a resolução 05 de 2009, ele pontua assim, que o educador, que o professor tem que estar muito atento aos espaços escolares da instituição de educação infantil, porque todo espaço é um espaço de aprendizagem. Olha que legal isso. Por quê? Refeitório é um espaço de aprendizagem, regras, normas, comportamento, uso de objetos e de instrumentos. Pátio da escola é um espaço de aprendizagem. Corro, pulo, grito, interajo. Espaço da caixa de areia, brinco e sinto contato, né, com o elemento da natureza. Parquinho, habilidade motora, coordenação, um monte de aspectos que a gente aborda e que é um espaço de aprendizagem. Aqui tem 2 balanços, tem 3 crianças. Como que nós vamos mediar esse conflito que vai acontecer? Num primeiro momento, a própria criança tem que ter autonomia de fazer a resolução do conflito. Né? Então, quando a gente pensa o espaço, então por isso que eu fico assim muito chateada e muito brava, até parece que eu fico brava, né? Mas assim, muito triste quando eu vou para uma instituição de educação infantil e o professor tem que ficar dentro de sala de aula. Porque hoje nós temos uma situação assim. Hoje não, que nós estamos tudo encapotado, né? Que eu amo frio, então para mim é a melhor estação do ano. Mas quando é verão, o professor não quer sair dentro de sala de aula porque tem um ar-condicionado. Então não vai, o outro não quer ir para o parquinho porque é suja. O outro não quer ir para o pátio da escola porque as crianças vão brincar, vão gritar, mas elas têm que gritar mesmo. Alguém consegue ficar dentro de um espaço durante 4, 6, 8, 10 horas sem correr, sem gritar, sem surtar, sem bater? Não, não tem possibilidade. Então, se uma criança, se um professor souber fazer um planejamento que ele contemple todos os espaços da instituição, ele não cansa, a criança não cansa e ela desenvolve, porque ela vai aprender que quando ela está na sala da leitura, ela tem que ter um comportamento. Quando ela está no refeitório, é outro comportamento. Quando ela está lá no pátio da escola, é outro comportamento. Isso é desenvolvimento, isso é aprendizagem. Então a escola tem que saber lidar, sim. É hora do não fazer nada, a criança tem que ter hora de não fazer nada, porque não dá para ela ficar dentro de uma instituição durante 8 horas, alguém falando, cronometrando o que ela tem que fazer. Ela tem que ter um tempo para ela deitar no chão, para ela brincar, para ela fazer o que ela quiser fazer. As outras atividades são dirigidas, né? Então a gente precisa lidar. O Freud fala muito disso também. O uso do tempo, trabalhar com sabedoria o tempo, fazer com que o tempo seja um aliado da escola, do professor e da criança, e não algo ruim, tá? Então, Georgia e Jéssica, é a preocupação de acreditar que todos os espaços da instituição são espaços de aprendizagem e que o professor tem que fazer um bom cronograma de aula para ele cronometrar tempo e fazer esse tempo se tornar uma coisa gostosa. Tá? Até porque o tempo de desculpa, o tempo de concentração dessas crianças é em torno de 5, 10 minutos.
Então tem que ter muita alegria, muita música, muita dança, muito brinquedo, muito jogo, muita atividade que a criança coloque o corpo dela em movimento, que Rousseau já falava isso, né? Lá em Emílio, olha, criança é movimento, criança não dá para ficar engessada dentro de um espaço, não. Né? Então a gente tem que cuidar bastante dessa questão do espaço e do tempo. Certinho, meu anjo? Certinho, obrigada. Por nada. Vamos lá, próxima. Quem vai? Maíra, Tati? Vai lá, então. Boa noite, prof. Gilmara, tudo bem? Boa noite, tudo, e você? Tudo bem, eu sou a Maíra e o meu grupo é a Emanuele e a Tati. Ah, um trio? Isso, um trio. E a nossa pergunta é a seguinte: compreendemos que é de suma importância a brincadeira para o desenvolvimento infantil, sendo uma parte fundamental da aprendizagem e desenvolvimento da criança. Sabemos que ela exercita todos os seus direitos e estabelece contato com os campos de experiência, como protagonista de seu desenvolvimento. Isso. Ela está inserida na Base Nacional Comum Curricular. Diante disso, qual é a maneira mais efetiva do professor no âmbito da educação infantil na aplicação da base na prática educativa? E quais os maiores desafios da aplicação na prática? Só essa pergunta eu ficaria 1 hora nela, né? Mas vamos lá. Então vamos lá. Olha, então vamos só relembrar um pouquinho, tá? Para responder a tua pergunta. A base nacional, ela está estruturada então nos 5 eixos. Eu, outro, nós, que é as interações. Corpo, gesto e movimento, que é a parte dela, a interação dela com o espaço à sua volta. O movimento, o gesto como possibilidade de comunicação. Traços, cores, sons e formas, que são todas as possibilidades de representação do mundo lúdico, colorido, retas, sinuosas, círculos, quadrados, aquela questão toda. Escrita, fala, pensamento e imaginação, que é no âmbito da linguagem mesmo, né, dos diversos tipos de linguagem de comunicação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que agrega os conhecimentos, as aprendizagens, né, da matemática e da ciência de interagir com o mundo. Bom, como que uma criança aprende? Nós vamos estudar de Crowley, Maria Montessori, Freud, Rousseau, Freinet, Comênios, todos esses gigantes que abrilhantaram a partir do século XVII o estudo sobre a infância, sobre a criança, a Rie, a Kishimoto, o Giraldelli. Nossa, tem muita gente maravilhosa que analisa essa questão. E o que a psicologia ela traz de contribuição para nós? Quem vai trabalhar bastante isso vai ser o Leontiev. Lá no livro Desenvolvimento do Psiquismo da Criança, ele vai dizer o quê? Que a atividade principal de uma criança é brincar. Ponto. Então, a instituição escolar, ela tem que fazer com que a brincadeira seja o instrumento de desenvolvimento de aprendizagem da criança. Por quê? Lembra que eu disse no bloco anterior que a criança, o professor tem que planejar a aula. Então, vamos supor que eu quero saber como que está a coordenação motora dos meus alunos. Eu vou promover uma brincadeira que para eles é brincadeira. Gente, vamos lá, vamos pular aqui dentro do circo, vamos passar por dentro do bambolê, vamos pular com um pé sim, um pé dentro, um pé fora. Nossa, vai ter gargalhada, vai ter riso, vai ter alegria. Por quê? Porque eles acham que ele está brincando. Mas eu, professora, que como diz o Vygotsky, sou a mediadora, sou o sujeito mais experiente, não sou melhor, sou mais experiente. Eu estou observando, olha, o Antônio não consegue pular com um pé só. Olha, a Maria ela é toda desengonçada. Eu sou educadora e eu estou promovendo a minha aula por meio de uma atividade, de uma brincadeira, que é o que causa prazer para a criança, para eu observar, avaliar. Lembra da avaliação? É aí que eu coloco que, por isso que lá na resolução 05 de 2009, que é a resolução da educação infantil, deixa bem claro, brincadeiras. A criança tem que brincar, a criança tem que cantar, a criança tem que ter a ludicidade dela plenamente desenvolvida. Porque o Leontiev vai falar assim, ó, de primeiros meses até 7 anos, a atividade principal de qualquer criança é brincar.
Eu tenho 2 filhos, a professora Priscila também tem 2 filhos. Se deixar meia-noite, vocês com certeza têm primos, a vizinha, meia-noite você fala, pessoal, vamos dormir. Ai, deixa nós brincar mais um pouquinho. Criatura, o que você fez o dia inteiro? Eu brinquei, mas eu quero brincar mais. Por quê? É a atividade principal. E você já viu alguma criança brincar por brincar? Não. Nenhuma criança brinca por brincar, passar tempo. Ela tá lá com a pecinha, ela tá dialogando, ela tá conversando, ela tá representando a mãe, ela tá representando o vizinho, ela tá representando o cachorro, ela está interagindo. O Vygotsky vai trabalhar muito isso, né? De uma maneira muito brilhante. Então, Mayra, a questão é, a maneira mais efetiva é de que isso seja feito com responsabilidade e o professor, e daí eu vou trazer a Friedman, né, que é a Adriana Friedman, que ela vai falar muito isso, vai discutir muito isso. Brincar para criança é coisa séria. Então, nós, como educadores, temos que levar isso a sério também. Porque por meio da brincadeira, a criança vai aprender toda a gama de conhecimento que ela precisa para ser um bom sujeito em sociedade. Resumindo, seria isso. Tá? Então, brincar muito, cantar muito, e não é ser palhaço, mas é interagir, é fazer com que o ambiente da educação infantil seja um ambiente vivo. Às vezes você vai no centro, eu vou com as alunas para fazer estágio da pedagogia, gente, tem centro que dá tristeza de você entrar. Você não escuta a criança cantando, você não escuta a criança brincando, você não escuta riso, você não vê brinquedo, você não vê nada. Parece emparedado, um sistema... tudo montado nas paredes, emparedado. Isso é muito triste. Até eu choraria para ir para um ambiente desse, né? Então a gente tem que brincar e brincar muito. Tá? Ok, Maíra? Ok, muito obrigada. Por nada, meu anjo. Boa noite, professora Gilmara. Boa noite. Eu fiz a minha pergunta sozinha. E a pergunta é: levando em consideração que a Base Nacional veio para normatizar e parametrizar o ensino, como são as diferenças regionais da BNCC na educação infantil? Sim, ótima pergunta, excelente, que é o que mais o pessoal questiona, às vezes nos cursos, nas formações que a gente vai. Daí aqui, nós temos que ter dois conhecimentos, tá? Lá nas diretrizes, na resolução 05, ele diz assim, tanto para o ensino fundamental, nas diretrizes do ensino fundamental, da educação infantil, do ensino médio, de todos os níveis e modalidades de ensino, vai dizer assim, que o currículo tem que ter a parte comum e a parte diversificada. Isso é uma coisa, e Base Nacional Curricular Comum é outra. Por exemplo, o que a lei está dizendo? Que existe disciplinas e áreas de conhecimento que é comum para todo mundo. Que no ensino fundamental são 8, matemática, história, geografia, ciências, arte, educação física, língua portuguesa e língua inglesa, estrangeira. E na educação infantil, por que na educação infantil não tem conteúdos, não tem disciplina? Porque é o desenvolvimento do mundo como um todo. Então, são áreas, né? São campos, são eixos que a gente trabalha por eixo, e agora a gente chama de campos de experiência. É a criança experiencializar com essas várias situações. E lá diz o seguinte, que deveria ser então a parte comum e a diversificada. O que seria lá no documento a parte diversificada? Por exemplo, a Escola de Educação Infantil Pequeno Príncipe, ela quer implantar aula de filosofia infantil. Ela pode fazer isso? Pode. Só que esse componente vai aparecer lá na parte diversificada do histórico escolar. E aí que está a diferença. Se vocês pegarem o histórico escolar de vocês, dos anos anteriores de formação de vocês, vocês vão ver que tem lá. Parte comum, as 8 disciplinas. Parte diversificada, são disciplinas que não é obrigatória, mas que a instituição oportunizou. Agora, a Base Nacional Curricular, ela diz o seguinte, ela traz os conteúdos de maneira comum para todo mundo, mas a parte específica de cada região, de cada cidade, de cada estado deve ser agregado. É regional, isso é uma outra coisa. Então, por exemplo, qual que é o objetivo da base? Você partir do micro para o macro. Eu sempre uso o exemplo assim, ó. Não adianta conhecer a Disney se você nunca foi no Pantanal. Falar da casa do outro é bonito se você não conhece nem a sua.
Então, primeiro conheça a sua casa, depois conheça e aprecie a casa do outro. Então, eu moro em Maringá. A criança que mora em Maringá, ela tem que saber qual é a festa mais importante da cidade, qual que é o prato típico que mais importante, qual que é a árvore símbolo. Ela tem que conhecer o que é específico dela, de onde ela mora, do contexto micro, para depois, lá no 5º, 6º, 7º, 8º ano, ela entender Brasil como um todo. Então, a base, ela assegura o que é global não, desculpa, o que é comum para todos, mas tem que, antes do comum, tem que garantir o regional. Em todo, por exemplo, educação infantil, em todos os campos de experiência, vai estar sempre claro, conhecer o regional, conhecer o do município, conhecer o do estado, conhecer o da sua localidade, para depois você entender o que é regional. Então, suponhamos que a minha cidade tenha a festa do Porco a Pururuca. Por que surgiu a festa do Porco a Pururuca? Tem uma história. Tem um porquê de ter essa festa. Para depois eu entender por que tem o carnaval, por que tem o boi bumbá, por que tem os bois lá em Parintins. Então, primeiro eu preciso entender o meu contexto local, para depois eu entender desculpa, eu tô com uma tosse alérgica hoje, para depois ela entender o nacional. Então, a base garante isso em lá nos direitos de aprendizagem do primeiro, ou nos conteúdos do primeiro ao 5º ano, isso vai estar legitimado. Então, Luana, essa parte diversificada é assegurada, sim, com o preparo do professor, fazendo a criança pensar, sair do quarto dela e chegar no universo. Isso são etapas, são processos. Então, isso tem que ser do modo micro para o modo macro. Porque, na verdade, esses dias eu estava até comentando, acho que foi o finalzinho do ano passado. Olha que coisa louca você ensinar para uma criança do 5º ano, por exemplo, que ela mora no bairro, na rua tal, do bairro tal, do município tal, do estado tal, a noroeste do estado tal, na região sul do país tal. Gente, como é que é isso? Entendeu? Então, é partir do micro para eu entender que o mesmo corpo está no mesmo espaço, mas de maneira micro e macro. Né? Então, a parte diversificada é garantida, sim, é assegurada. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, professora. Não é nada, Luana. Pode usar o computador, tá? Só que tá sem o... Vamos lá. Deise Roseli. Boa noite, Gilmara. Boa noite. Meu nome é Roseli, a minha dupla é com a Deise. Tá. A questão é, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, tem por propósito ser referencial nacional, integrar a Política Nacional da Educação Básica, garantir o pleno desenvolvimento da educação. Qual a sua opinião em relação a isso? Ai, meu Deus, agora que são elas. A Taia. A Taia para dar tempo. Falta duas ainda, vai lá. Falta duas. Então, vamos lá. Primeira coisa, Deise. O documento em si, na minha visão, tá? Claro, a gente está começando ainda, mas nas minhas leituras. É um excelente documento. É o primeiro documento que nós temos a nível nacional que garante e legitima a criança como cidadã de direito. Se nós pegarmos as histórias desde a proclamação da República, Primeira República, Segunda, chegando até os dias de hoje, nós vamos perceber assim, ó. O Manifesto dos Pioneiros de 1932, educação pública, gratuita, laica, né? Toda aquela questão que começou, a gênese começou ali. Aí nós temos o primeiro documento oficial a nível nacional, que foi a LDB de 1961, que foi a Lei 4.024. A Lei 4.024, que foi a nossa primeira LDB, começou a falar sobre a criança, a pré-escola, né? O atendimento da criança da pré-escola até os 6 anos de idade. Então, foi o primeiro documento que viu a criança inserida no contexto educacional. A segunda LDB que nós tivemos, que foi a Lei 5.692, que é de 1971, já tirou a educação infantil. Né? Ela cuidou do primeiro e do segundo grau. Acabou a criança. Não tem mais criança no país.
criança de até 6 anos, porque a gente entrava na escola com 7, né, pela legislação, pela 5692, a criança não tinha direito a estar inserida num contexto educacional. Depois, 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, nós tivemos a atual LDB, a 9394 de 1996. A 9394 e os princípios, lá o artigo 2, artigo 3, traz de volta a criança para o contexto educacional. E isso é um avanço muito grande. Tá? É uma conquista da educação muito grande quando a gente pensa em criança. E a partir daí, Estatuto da Criança e do Adolescente, pensar a criança como sujeita de direito e de garantias de ser cidadã, ser vista como cidadã. Então, para mim, a Base Nacional Curricular Comum é um dos documentos mais completos e legítimos de efetivação de conhecimento escolar. Tem falhas? Tem. Por exemplo, é muito extenso, na minha visão. Tá? É prático? Nem tanto, porque tem terminologias lá que nós, enquanto professores, às vezes a gente demora para entender. Mas ele é operacional. Ele tem como ser sistematizado dentro da sala de aula. Então, isso é muito bom. Então, é um documento que ele vai, eu acredito que ele vai levar em mais ou menos uns 9 anos para que a gente comece a ver os resultados, porque eu tenho que pensar assim, ó, quem entrou na educação infantil agora até ela sair lá no 9º ano. Então, em menos de 10 anos, em menos de uma década, nós não vamos ver as 10 competências alicerçadas na formação dessa criança. Cooperação, empatia, conhecimento, relações, o uso correto do mundo digital. Nós vamos ver isso só daqui a 10 anos. Mas, como eu sempre digo, é um primeiro passo. Né? E esse primeiro passo a gente tem que começar ele com firmeza, com a certeza de que vai dar certo, com muito otimismo, apesar de tudo, apesar do Estado, apesar do presidente, apesar do governador, apesar do prefeito, apesar da pedagoga, mas nós, professores que estamos em sala, nós temos que acreditar no nosso trabalho e nós temos que acreditar que isso vai dar certo. Verdade. Eu tenho que assumir essa postura de educador, né? Eu tenho que assumir essa postura de intelectual. Porque sou eu que sou responsável pela formação das minhas crianças. Né? Então, eu tenho que partir do pressuposto que isso vai dar certo, então meu compromisso vai ser muito importante nessa parte. Então, para mim, é um dos documentos bem completos que ele vem complementar tudo que já está sendo feito e avançar quando ele legitima a criança como sujeito de direito e quando ele legitima pensar a criança dentro de cada faixa etária específica. Né? Dos primeiros meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até gradativamente. E não colocar dentro de um saco só e achar que tudo é igual. Né? Então, isso para mim foi também, eu acredito que foi uma conquista muito boa. Certo, Daisy? Obrigada. Por nada, meu anjo. 9 minutos, tá? A gente tem a da Ranita e a da Isadora. Então, agora a gente vai ter que puxar um pouquinho para daí ver se consegue entrar todo mundo, tirar foto antes dele cair. Tá? Então vamos lá. Vai lá, Ranita, rapidinho. Primeiramente, boa noite, professora Gilmara. Boa noite, eu vou falar um pouquinho aqui para fazer a pergunta. A BNCC é um documento que assegura a educação infantil como a primeira etapa na educação básica. Nessa perspectiva, qual a sua opinião sobre os avanços e os retrocessos na educação infantil e como garantir que a base seja aplicada na prática educativa? Tá. Eu vejo assim, avanço, né? Como eu já disse, garantir o direito da criança estar inserida no contexto educacional com uma boa educação, com uma boa instituição, com educação infantil que pense nela como criança. Isso é importante, né? Que legitima, que continua legitimando o direito dela de estar inserida dentro de um contexto educacional. Retrocesso. O que eu vejo como retrocesso? Que ainda existem professores, equipes pedagógicas, secretários de educação, gestores municipais que não veem a criança como cidadão de direito. Então, ainda temos este retrocesso. Eu garanto a lei, eu tenho a lei, mas quem está na instituição micro não vê essa criança como cidadã de direito. Né? E se eu vou para a sala de aula, de novo, aquilo que eu coloquei no início, eu tenho aquele profissional às vezes não tão preparado,
muitas vezes desmotivado e que não respeita a criança. Eu acho que nós ainda temos esse problema em educação, principalmente educação de criança infantil. Pega a criança de qualquer jeito, grita com a criança, aponta. Gente, apontar dedo para uma criança é uma coisa muito ofensiva. Ninguém gosta de ninguém apontando o dedo para a cara da gente, não. Né? Então, o retrocesso que eu vejo que ainda a gente tem é de não ter um comprometimento efetivo por parte de muitos professores ainda. Certo? Certinho. Obrigada. O meu trabalho é meu e da Fran, tá? Essa pergunta. Ah, sim. Ô, Gil, a da Isadora, ela não tá na sequência, ela vai fazer agora rapidinho para você já responder. Tá bem. Vai lá, Isadora. Não estamos te ouvindo, Isa. Liga o microfone. Sem áudio, sem áudio, sem áudio, sem áudio. Vamos ver. Agora foi? Foi. Foi, agora foi. Não foi, não. Não, desligou. Aperta de novo aí. Agora aí, foi, eu acho. Agora Aí, foi. Agora boa tá. noite, professora Gilmara. Meu nome é Isadora, minha dupla é Renata. E a nossa pergunta é: como adequar os currículos escolares à base comum curricular? Adequar? Bom, primeiro que não dá para adequar, tem que jogar o que a gente tinha e começar tudo de novo, tá? Por quê? Porque os eixos acabaram, agora eu preciso ter os campos de experiência, eu preciso articular diferente. Então, eu sempre digo assim, olha, inclusive eu ajudei vários municípios a reestruturarem os seus PPPs, e nós fizemos isso, jogamos tudo fora e começamos tudo de novo. Quem é criança, o que é infância, e retomar. Então, vamos lá. Campo de experiência 1. O que eu tenho como objetivo de desenvolvimento? O que eu vou trabalhar? Como que eu vou separar isso por bimestre, trimestre, mês? Então, na verdade, de novo, né? Eu tenho que ter o conhecimento geral do documento. Eu, professora, ter vamos dizer assim, a coerência de saber o que eu vou trabalhar com a minha criança e primar sempre pela qualidade e não pela quantidade. Não adianta colocar lá no currículo, no PPP, no plano de trabalho docente, um monte de conteúdo, se você sabe que aqueles conteúdos você não dá conta na sua sala. O menos é mais. Né? O menos de agora vai ser o mais do depois. Então, sistematizar essa criança, trabalhar o lúdico com essa criança, pensar o processo de avaliação, pensar a sua prática na sala de aula, pensar todos os instrumentos que você vai trabalhar e que vai facilitar para que essa criança se aproprie, ou para que essa criança perceba como o mundo à sua volta funciona. Né? E tudo isso com muita calma. Não adianta correr, não adianta ficar nervoso, não adianta surtar. O professor tem que ser coerente, ele tem que ter calma, ele tem que ter a visão da sala, ele tem que ter a visão da sua turma, ele tem que ter a visão dos seus pequenininhos para que ele consiga materializar de uma maneira bem mais objetiva a estrutura curricular. Então, por isso que eu digo assim, quando eu falo que tem que jogar tudo fora, tem mesmo, porque nós não temos mais a educação infantil naquela estrutura anterior que nós tínhamos, por exemplo, antes de 2017, 2018, né? Então, agora nós temos que pensar por campos de experiência, nós temos que pensar por faixa etária específica, nós temos que ter um pouquinho de conhecimento da neurociência, da psicologia, da antropologia, das outras ciências para a gente encaminhar. O que eu não, fechando a minha fala, dentro desse currículo, o que eu não posso esquecer? Meu compromisso como professor. O respeito que eu tenho que ter para com cada criança que está sob a minha responsabilidade. Saber que aquela criança que está ali é minha. Ela não é da equipe pedagógica, ela não é do diretor, ela não é do prefeito. Ela é responsabilidade minha. Ser coerente e estudar. Estudar, porque estudar é necessário. Quanto mais conhecimento você tem, mais a sua prática fica leve. Então, estudar não é para agradar o coordenador pedagógico. Estudar é para você fazer a sua prática ficar bem leve. Respeitar a criança. Saber ouvir o que a criança está dizendo. Fazer para aquela criança aquilo que você gostaria que fizesse para o seu filho, ou para o seu sobrinho, ou para o seu neto. Saber que aquela criança vai ser alguém ou não, mas que vai ter a sua participação. E, acima de tudo, olhar para a criança, brincar com a criança, interagir com a criança, conversar com a criança.
Olhar a criança nos olhos. Fazer a criança perceber que quando você tiver que puxar a orelha, você... Não literalmente, tá? Mas quando você tiver que colocar no cantinho do pensamento, você está agindo de maneira séria, como diz Luke, né? E quando você tiver que afagar, brincar, dar um abraço, dar um beijo, elogiar o sapato, elogiar a prisilha do cabelo, elogiar a roupa, mesmo que seja a roupa de todo dia. Criança gosta de ser elogiada, criança gosta de ser vista, né? E a gente precisa fazer isso, né? Então, a educação infantil, eu falo que é a essência do ser humano. Então, a gente tem que se colocar ali e pensar, eu tenho conteúdo sim, mas eu tenho uma criaturinha linda e maravilhosa ali na minha frente, que o que ela vai ser lá na frente dependeu muito daquilo que eu estou fazendo agora. Muito bem. Certo? Meninas, se ficou alguma dúvida, alguma questão que vocês ainda queiram aprofundar, depois a professora Priscila passa o meu WhatsApp e eu respondo com o maior prazer. Tá bem? Meninas, quem tá aí online, Thalita, Ranita, Mariana, consegue ligar a câmera rapidinho para a gente conseguir aí tirar uma foto da tela, tá? Passa perfume. Para daí, para a gente conseguir, quem vai tirar? Eu não consigo tirar. Vamos ver, Thalita, consegue entrar? Vai faltar 1 minuto, senão vai cair. Corre, corre, corre. Quem não entrar não tem importância. Quem vai tirar foto para mim? Eu não sei tirar foto. Estou vendo só a foto da janela. Pera. Quem vai? Eu tiro. Eu quem? Georgia. Então vai. Todo mundo prepara. Gil, peraí. Gil, muito obrigada. A gente agradece. Desculpa da correria, tá? Mas eu acredito que foi bem esclarecedor e vai contribuir muito para a formação delas, tá? Um beijo, a gente se fala. Tira a foto, Jorge. Foi um prazer. Tirou? Tirei. Beleza. Meninas, um beijo. Eu vou liberar a atividade agora em relação a essa aula. Qualquer coisa, vocês me procurem no WhatsApp ou nas dúvidas lá do Canvas, tá bom? Um beijo. Beleza. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Gil, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.